Olá, gente. Boa noite. Vou acender aqui a luzinha para ficar um pouquinho mais claro, só um pouquinho. Pronto. Oi, hoje é mais uma live do De Noite com o Sol e que nós vamos fazer uma conversa assim que para mim é um tema totalmente novo. Eu fui pesquisar até para poder não falar tantas bobagens com o Raul de Melo Franco. É um tema sobre ozonioterapia. Eu realmente, assim, eu não conheço. Gislene, chegando aí, meu amor, boa noite. A Gis, ela é uma figura fantástica e que ela trabalha com práticas integrativas e complementares na saúde. Então, e ela é uma pessoa que, desde 2000 ela está aqui na Prefeitura de Santo André fazendo esse trabalho. Então, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, assim, eu não sei, eu fui pesquisar para poder conversar um pouco com o Raul, mas de verdade, quem sabe é ele. E Gislene, manda pergunta, manda questionamento e vamos fazer essa noite ser uma noite bem próspera para todas nós e para todos nós. Raul de Melo Franco, quem te indicou foi o Padre Ticão, e muita gratidão por você ter aceito vir fazer esse bate-papo hoje aqui conosco, viu, querido? Pessoal, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, né? Eu acho que vai ser alguma coisa muito enriquecedora, né? Acho que o público precisa conhecer essas terapias integrativas e complementares que hoje já estão até reguladas em portaria do SUS e que, portanto, mesmo enfrentando certa resistência até do Conselho Federal de Medicina e de outros órgãos que ainda insistem numa pseudociência, né, e negam todas as evidências médicas e evidências de saúde, de proveito dessas terapias, né? Embora tenha muita resistência, a população, sabendo, conhecendo isso, só tem a ganhar. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Mas vamos se apresentar, fala um pouquinho quem é você, porque eu achava que você era da área da saúde, depois você falou para mim que não era, e eu quero entender um pouco quem é você, Raul. Conta aí para Olha, nós. eu trabalhei durante um pouco mais de 30 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, fui promotor de justiça há muitos anos, né? Me aposentei agora há pouco tempo, sou professor universitário nesse mesmo período, há 30 anos, continuo ainda com a vida acadêmica, né? Fui fazer mestrado, doutorado em Direito, fiz doutorado no exterior, né? A minha vida profissional esteve sempre mais voltada para o Direito. Só que o Ministério Público atua em várias áreas que sejam de interesse da sociedade. Aliás, o promotor de justiça é um defensor da sociedade. Então, também isso me levou a questionar a aplicação de recursos públicos na área da saúde. E por que certas terapias que são tão eficientes e tão baratas não chegam à população? É uma dessas terapias que eu fui aprendendo por uso próprio, por uso pessoal, por experiência pessoal, é a ozonioterapia, né? Eu conheci a ozonioterapia, primeiramente usando aparelhos de múltiplo uso, não era só voltados para a saúde, né? As pessoas talvez não saibam, mas muita gente já usou um aparelho de ozônio sem saber. Por exemplo, na limpeza do ar-condicionado do seu carro, é provável que se você pediu alguma vez para fazer uma limpeza, alguém usou um ozonizador, né? Antigamente tinha um aparelhinho que ozonizava a água, as pessoas compravam filtros que tinham pequenos ozonizadores, mas o ozônio nunca foi, até agora, no Brasil, alguma coisa muito popularizada, né? De uns anos para cá, foi crescendo o interesse por isso, porque existe hoje todo um movimento que se identifica com novos modos de aprender e de praticar saúde, né? E esses novos modos, inclusive, são incentivados pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 1970. Vem havendo esse incentivo, né? São práticas de baixo custo, que pensam no ser humano, na sua totalidade, na sua integralidade, no meio ambiente em que vive, na sociedade em que está integrado, né? Essas práticas
elas estimulam mecanismos naturais de prevenção de doença e de recuperação da saúde, para que a gente possa escapar um pouco desse ciclo de achar que saúde é sinônimo de remédio ou de acesso à farmácia. Né? Isso tudo corresponde a uma série de interesses que são de indústrias poderosas, né? E que nós temos que fugir um pouco disso. Né? Eu falo que aqui na minha cidade, eu moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, é mais ou menos 270 quilômetros de São Paulo, e eu digo que aqui na minha cidade você pode até encontrar pessoas que nunca saíram da cidade, você vai encontrar pessoas que nunca foram a um restaurante, né? Você vai encontrar pessoas que nunca fizeram uma viagem de avião, que nunca tiveram um carro, né? Mas eu duvido que você ache alguém que nunca tenha entrado numa farmácia. Sim, verdade. Duvido. Então, por quê? Porque nós fomos meio que culturalmente educados a procurar, entre aspas, saúde em farmácia. Né? E remédio, como o próprio nome diz, existe não para solucionar, mas para remediar. Né? Então, essas práticas integrativas, que hoje já são apoiadas, inclusive em portarias do SUS, inclui lá a medicina tradicional chinesa, né, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, as plantas medicinais, né, a apiterapia, a yoga, a terapia de florais, né, a medicina antroposófica, né, tem lá pelo menos 29 práticas integrativas, e uma delas, talvez a última a ser acrescentada, uma das últimas a ser acrescentada foi a ozonioterapia. Né? E a ozonioterapia, vocês vão ver aqui que é alguma coisa maravilhosa, isso é um presente de Deus para a gente, e isso deveria fazer parte da rotina de tratamento e prevenção de doenças, de tratamento de doenças pela população, o que infelizmente ainda não é. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que eu consegui fazer aqui em Araraquara para que a ozonoterapia chegasse na rede pública e aqui já tem funcionado. Isso é importante. Então, assim, eu já vou te fazer duas perguntas. O que é a ozonioterapia, né? E por que você foi para ela? E a terceira pergunta já fica assim, como que você trouxe a ozonioterapia para a sua cidade de Araraquara? Né? Eu já faço um bloco aqui de perguntas, porque, como eu te disse, hoje eu estou aqui como aluna, aprendendo, porque eu tenho interesse nessa saúde natural, e não na saúde que a gente se entope de remédio e a dor só faz de conta que passou e o nosso fígado, o nosso estômago vai sendo deteriorado. Eu não nego que existem momentos que você precisa de uma medicação, mas eu também não sou adepta a toda hora tomar um remédio. Né? Então, a Gislene está falando reiki, dança circular, auriculoterapia, o doim, assim, eu tenho dor de cabeça, Raul, eu aplico em mim, entendeu? Então, assim, eu sou adepta. Então, por isso que esse assunto tem me interessado tanto, mas eu quero aprender com você agora. Tá certo. Então, para a gente entender primeiro o que é ozonioterapia, a gente tem que saber de antemão o que é o ozônio, né? Porque ozonioterapia significa técnicas de recuperação da saúde ou de prevenção de doenças usando um gás. Esse gás é o ozônio. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do ozônio, porque se fala muito da camada de ozônio que protege a Terra, né? É aquela mesma camada, que são aqueles mesmos gases que são produzidos, inclusive, no corpo da gente. Nós produzimos ozônio também. Mas hoje, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, se criou meios de se produzir ozônio em casa até, por pequenos aparelhos, que são chamados geradores de ozônio, né? E que produzem esse gás. O que é o ozônio? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio juntas. Nós respiramos oxigênio, parte do que nós respiramos é oxigênio, né? Um pouco mais de 20% do que nós respiramos é oxigênio, mas nós respiramos moléculas gêmeas, são duas moléculas de oxigênio, é o O2 que nós respiramos, né? Um gerador de ozônio, ele usa um cilindro de oxigênio medicinal e entrando esse O2 na máquina, através de uma descarga elétrica muito alta, esse O2 é
parte dele é transformada em O3, que são 3 moléculas de oxigênio. Essas 3 moléculas juntas é que fazem o que nós chamamos de ozônio. Esse gás, assim como protege o planeta, e protege também o ar que nós respiramos, as cidades, tudo mais. Depois nós vamos falar um pouquinho da questão da poluição, né? Esse gás, ele tem propriedades bactericidas, fungicidas, ele tem propriedades antivirais, atenção, inclusive para o tratamento da Covid, né? Alguns países já usaram, já estão usando o ozônio, ainda não na escala que nós desejaríamos que usasse, né? O ozônio age 3.500 vezes mais rápido que o cloro. Veja bem, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com o cloro até no ambiente doméstico, né? Com a água sanitária, o cloro das piscinas, né? Mas veja, 3.500 vezes mais rápida a ação do ozônio do que a do cloro. Então, hoje, nós podemos produzir ozônio em pequenos aparelhos, captar, colher esse ozônio, por exemplo, numa seringa, e fazer um uso técnico, um uso adequado, profissional desse gás para tratar doenças ou para prevenir doenças. Esse uso do gás para prevenir ou produzir saúde é o que nós chamamos de ozonioterapia. Então, aquele mesmo gás lá da camada de ozônio, só que agora mais acessível para a gente. Quando acontece, por exemplo, uma tempestade em que há descargas elétricas de alta potência na natureza, né, os raios, tal, nós sentimos um cheiro característico na água ou no vapor de água que se forma, né? Aquele cheiro é o cheiro do ozônio, né? O ozônio tem um cheiro muito característico, né? Um dos poucos meios que nós não usamos para a saúde é a inspiração, não se respira ozônio. Ele tem uma propriedade que pode afetar o epitélio pulmonar, ele pode causar uma irritação, provocar tosse, etc. Então, nós só não respiramos ozônio. Mas uma vez tratado, colhido esse gás numa seringa, por exemplo, ele pode ser usado numa autohemoterapia. Então, se tira o sangue da pessoa, ozoniza esse sangue, reintroduz esse sangue no corpo, ou na própria veia, ou no músculo, chamado autohemoterapia maior, quando é na própria veia, ou menor, quando é no músculo, né, na musculatura. É possível usar o ozônio na água, a água ozonizada é usada por uma série de tratamentos, né? A odontologia usa muito a água ozonizada, é possível tomar água ozonizada para os tratamentos gástricos, por exemplo, né? Para vários tipos de câncer, de esôfago, de estômago, de intestino, se usa água ozonizada, a pessoa toma água, tem a dosagem certa da concentração de ozônio nessa água para ser tomada. É possível usar em insuflações, insuflação retal, talvez um dos meios mais eficientes de aplicação de ozônio. Se colhe o gás de uma seringa, se introduz um pequeno catéter no reto, e essa seringa de gás, então, é aplicada na pessoa de maneira totalmente indolor, não se sente dor nenhuma, não é preciso agulha para isso, né? Um catéterzinho daqueles que parecido com aquelas sondas nasogástricas, aquela que se vê no nariz, aquela mangueirinha introduz no intestino da pessoa e a mucosa intestinal absorve rapidamente aquele gás e isso já vai para a corrente sanguínea da pessoa. Então, é um dos meios mais eficientes e menos incômodos para se usar o ozônio. É possível usar em insuflações vaginais, é possível usar o óleo ozonizado, é um dos poucos elementos que retém o ozônio, porque o ozônio é altamente volátil, e esse é um dos motivos da resistência do mercado em relação ao ozônio, porque não dá para vender ozônio em farmácia. Você não pode falar assim, você tem uma garrafa de ozônio para me entregar, você não vai achar, porque o ozônio tem que ser produzido e usado. Ele se volatiza em questão de segundos. Então, você produz, aplica ou usa na pessoa imediatamente, não dá para você estocar o ozônio, não dá para ser estocado. E isso, claro, contraria o interesse comercial de algumas empresas que não podem vender isso. Um dos poucos produtos que retém o ozônio é o óleo, principalmente o óleo de girassol.
né? Então, o óleo de girassol aplicado, por exemplo, em feridas, ajuda muito a cicatrização, em picadas, em hematomas. É possível usar o óleo ozonizado. É até possível combinar esses meios, né? Por exemplo, para o tratamento de pés diabéticos, pois nós podemos falar nisso, porque é justamente essa a experiência da Araraquara. Sabe que as pessoas que enfrentam essa doença, que é a diabetes, e é uma multidão, há um crescimento do número de diabéticos no Brasil, há uma estimativa de que em 2030 nós chegaremos a quase 13 milhões de diabéticos no Brasil. Muita gente, né? A pessoa que tem um quadro de diabetes, uma vez provocando qualquer lesão na pele, às vezes eu vi experiência, por exemplo, a pessoa se machucou brincando com um gatinho, ou pisou num espinho, né? Como a diabetes passa a dificultar o processo de recuperação celular, tudo mais, a pessoa, uma feridinha se transforma numa grande ferida em poucos dias. Sim, e é muito comum que pessoas que tenham diabetes tenham o chamado pé diabético. O que faz o número de amputações no Brasil chegar a um número absurdo. São aproximadamente 11 amputações por hora no Brasil. 11 amputações por hora. Toda hora tem gente sendo amputada no Brasil. Toda hora tem gente sendo amputada. Aqui em Araraquara, o levantamento que eu fiz me mostrou que havia pelo menos 30 amputações por mês. 30 amputações por mês, vejam. É como se todo dia alguém tivesse sendo amputado. E aí aconteceu uma coisa interessante aqui na minha cidade. Eu ainda estava no Ministério Público, estava trabalhando como promotor, mas já conhecia o ozônio, já tinha um gerador de ozônio. Eu fui parar na ozonioterapia também por tratamentos dentários. Eu descobri... Os dentistas usam, né? Isso. Na odontologia, inclusive, o Conselho Federal de Medicina já regulamentou o uso do ozônio na odontologia. O Conselho Federal de Medicina tem resistência, o Conselho Federal de Odontologia já aceita, né? O de Medicina não há prova que isso faça bem para a saúde. O de Odontologia diz que para a boca faz. É como se alguma coisa pudesse fazer bem para a boca, para a cavidade bucal, para o dente, mas para o resto do corpo fizesse mal. Claro que isso é um contrassenso, isso é um absurdo, né? Não se pode admitir uma coisa dessa. Mas os médicos têm receio em usar, em prescrever o ozônio, porque o Conselho ainda não aprova isso como uma técnica de recuperação de saúde válida, né? Eles dizem que não há estudo suficiente, né? É outra piada. Existem mais de 20 mil publicações a respeito da eficácia do ozônio. O ozônio é usado no mundo inteiro. É importante falar que o Senado já aprovou, né? Isso. Tem lá todo um movimento para se tentar legalizar a ozonioterapia no Brasil, passando por cima dessa resistência do Conselho Federal de Medicina. Eu conheço alguns médicos que têm se empenhado nisso, né? Por quê? Olha, a Rússia usa ozônio, Portugal, a Itália usa ozônio. Na Itália tem até uma coisa curiosa, as pessoas que têm problemas, por exemplo, de artroses, de problemas de coluna, antes de se submeter a uma cirurgia, tem que passar pela ozonioterapia. Só se não resolver com a ozonioterapia que elas voltam para uma cirurgia. Detalhe, 90% saram. São curadas com a ozonioterapia. É o que mostra a eficiência da ozonioterapia. Vários estados... Só uma perguntinha. A Gisele está perguntando se existe algum relato de melhora em pessoas depressivas ou dependentes químicos. Também. Por quê? Porque o segredo da ozonioterapia, e isso não acontece só com a ozonioterapia, também com outras terapias chamadas bioxidativas, é o caso, por exemplo, do CDS, do MMS, não sei se você já fez alguma live sobre isso. Nós podemos até, numa outra oportunidade, conversar sobre isso, porque é algo até mais acessível à população do que o ozônio, que depende de um gerador. Essas terapias bioxidativas, o que elas fazem? Elas levam uma carga adicional de oxigênio para dentro da célula, das hemácias. E isso melhora qualquer quadro
mórbido, qualquer tipo de enfermidade. A pessoa que estiver passando por um quadro depressivo, a pessoa que estiver passando por um quadro de doenças autoimunes, qualquer quadro de doença pode ser melhorado com isso. Principalmente esses quadros que são virais, que são bacterianos. Por quê? Porque o oxigênio, esse aporte de oxigênio, provoca a combustão desses patógenos. É diferente, por exemplo, do antibiótico, que mata bactéria por envenenamento. Só que não envenena só a bactéria. Acaba te envenenando também. Vai lá ficar um depósito de medicamentos no seu fígado, no seu rim, no seu pâncreas, gerando outros tipos de doença. Enquanto que na ozonioterapia, o que você tem ali é molécula de oxigênio. Oxigênio é alguma coisa que já faz parte da sua biologia, do seu terreno biológico. Portanto, não te faz mal, não tem contraindicação para o uso da ozonioterapia. Então, pode sim ajudar, inclusive, em quadros de depressão, em quadros de tratamento de autistas. Isso pode ser muito benéfico. Nessas doenças todas, que são doenças hoje endêmicas no Brasil, como acontece com as artroses, com as artrites, é possível aplicação, inclusive, intraarticular, agora sim com agulha. É possível aplicar em joelho, em coluna, para tirar a dor. O ozônio é capaz de tirar a dor. Quer dizer, como é que pode alguma coisa dessa, que tem tanto benefício, ter também resistências por parte da classe médica, em parte, porque eu acredito que a classe médica não seja aversa, não seja contrária ao ozônio, simplesmente não conhece. A maioria dos médicos, a grande maioria dos médicos, não conhece, não sabe o que é o ozônio, não tem ideia do que é isso. Eu converso com alguns médicos e falo, eu estive aqui numa otorrino, de vez em quando eu vou lá para ela fazer uma limpeza no meu ouvido, tirar um pouquinho de cera do meu ouvido, e eu falei para ela que eu usava ozônio, ela perguntou se eu inalava. Quer dizer, é o único meio que você não pode usar ozônio, é inalar. Porque ela simplesmente não conhecia, não sabia nada disso. E realmente não é de se estranhar, porque médico não aprende ozonioterapia na faculdade. Não aprende. Não vou dizer nem que é uma especialidade, é uma prática que ele precisa conhecer, se aprofundar para conhecer. Eu estive em São Paulo fazendo cursos de ozonioterapia num grupo de médicos. Tinha lá quase 30 médicos e eu de fora, até um ser estranho ali naquele meio, até falando, mas o que esse sujeito está fazendo aqui? E eu percebi o seguinte, que o que eu já tinha caminhado no aprendizado da ozonioterapia estava muito além do que eles, médicos, sabiam, simplesmente porque não tem contato com isso. Eu acabei indo para isso de uma maneira um pouco autodidática, e aqui em Araraquara aconteceu um fato interessante. Eu, de tanto falar de ozônio, falava com meus colegas promotores de ozônio, e tem uma promotora aqui na cidade que trabalhava na área do idoso e visitava as instituições de abrigo de idosos. E numa delas encontrou lá uma senhora com pé diabético numa situação crítica, já estava até marcada a amputação do pé dela. Ela me disse, falou assim, olha, você tem falado tanto do ozônio, será que não daria certo usar o ozônio para essa senhora, para tentar recuperar? Falei, bom, já que vocês marcaram que vão amputar o pé dela, não custa nada, e tem a chance de tentar ajudá-la. E eu comecei a ir nesse abrigo, levando o meu aparelho, e comecei a pôr em prática no tratamento dele o que eu li. Até então, para mim, era alguma coisa teórica. Usando água, então, mergulhava lá o pé da pessoa numa bacia de água que conseguia encobrir o pé dela, ligava o aparelho de ozônio, uma mangueirinha de silicone saindo do aparelho, entrando na água, ficava borbulhando o pé dela lá por 20 minutos, a ferida, então, mergulhada na água. Depois desses 20 minutos, tirava, colocava um bag, um saco plástico, amarrava na canela dela ali com uma atadura, fechava bem, punha uma válvulazinha nesse saco plástico e jogava o gás lá dentro. Fazia uma bolha com esse saco plástico, eles chamam isso de bagging, colocava ali aquela câmara de ozônio, o pé dela lá dentro, mais uns 20 minutos, e num terceiro momento fazia um curativo com óleo ozonizado. O que aconteceu?
Em 3 meses de tratamento, fazendo essas aplicações dia sim, dia não, a situação mudou completamente. A ferida desapareceu, desapareceram todas as infecções, a pele foi se recuperando, foi se recompondo, né? E o pé dela, hoje ela está andando normalmente graças a isso. E eu fui fotografando isso, e nas reuniões que eu tinha lá no Ministério Público com o prefeito da cidade, eu comecei a mostrar para ele. Comecei a mostrar para ele, assim, olha, se eu que não sou médico, consegui uma coisa dessa com uma mulher que já estava na fila da amputação, o que é que o médico, a rede pública de saúde, Sim. pode fazer em favor da população, que tem outros recursos? A ozonoterapia não tem a pretensão de ser o único meio, o único recurso. É um recurso a mais. É um recurso a mais. Por que não levar isso à população? E isso sensibilizou o prefeito, e o prefeito viu que o Ministério da Saúde já havia publicado uma portaria admitindo, entre as práticas integrativas, a ozonioterapia, e montou aqui um ambulatório de atendimento para feridas na rede pública. Então, aqui em Araraquara, nós temos um local em que as pessoas que tenham, pelo menos para esse fim, né, claro, serve para muito mais coisas, mas pelo menos para esse fim, é possível hoje que uma pessoa aqui em Araraquara que esteja enfrentando uma situação dessa, possa ser atendido com ozonioterapia. Quantas vezes nós já não ouvimos falar de escaras, pessoas que estão lá acamadas e que vão aparecendo escaras nas costas, nas nádegas, e a família não sabe o que fazer com aquilo, porque a ferida só aumenta. É possível usar o ozônio ali. É possível usar o óleo ozonizado ali. Vai fazer muito mais efeito do que qualquer outro medicamento, Dersane, outros óleos que se usa aí, e que não tem a mesma eficácia que o óleo ozonizado tem. Por que a população tem que saber isso? E o custo disso, Raul? O óleo ozonizado... Está saindo de novo fora do foco. O óleo ozonizado é outra coisa que a gente não encontra... em farmácia. Você não vai na farmácia, olha, me dá um tubinho de óleo ozonizado, dificilmente você vai achar. Mas, normalmente, os mesmos fabricantes dos geradores de ozônio ozonizam óleo em grande quantidade, porque o óleo não é uma coisa fácil de ser ozonizado em casa. Não é. Você precisa deixar o aparelho ligado muitas horas. E são aparelhos pequenos e que não têm essa capacidade. Mas os fabricantes têm geradores grandes de ozônio. Então, conseguem ozonizar muitos litros de óleo ao mesmo tempo. Então, vendem bisnaguinhas de óleo. Uma bisnaguinha de óleo de 50, 60 ml custa em torno de 35, 40 reais. Que é alguma coisa que dá para usar no paciente muitas vezes. Uma aplicação de ozônio num consultório particular gira em torno de 90 reais uma aplicação. Na rede pública, o custo disso é de centavos. É de centavos. Uma insuflação retal, por exemplo, você vai usar um catéterzinho que custa 10, 15 centavos. E o gás, uma vez que você tendo um gerador de ozônio de boa qualidade, medicinal, custa em torno de 5 mil reais. O que para o poder público não é algo significativo. Um aparelho de ozônio atende centenas de pessoas. Então, quanto é que sai o custo de uma aplicação dessa? Sai baixíssimo. Baixíssimo. Uma pessoa que tem uma hérnia de disco, que vai se submeter a uma cirurgia, e depois da cirurgia vai se submeter a uma fisioterapia, etc., um tratamento desse, mesmo tomando por base o SUS, sai ou para o poder público ou para o particular, entre 4.500 e 10 mil reais. Um tratamento à base de ozônio sairia, se fosse pagar para um particular, em torno de 900 reais. Não dá para comparar. Se for na rede pública, para o poder público, não vai sair 50 reais um tratamento desse. Como é que nós podemos negar uma coisa que tem eficiência, que é altamente segura? O índice de intoxicação por ozônio é insignificante, é 0,00007. É alguma coisa insignificante. Nós temos relatos de pessoas que se intoxicaram com ozônio por usar errado. Enquanto que a intoxicação medicamentosa é frequente.
É frequente. Quantas vezes você viu já, para tomar um remédio para uma infecção qualquer, um antibiótico, por exemplo, você é obrigado a tomar 2 ou 3 outros para te proteger o estômago, para te proteger o fígado, para afastar a dor de cabeça. Sim, é verdade. Não tem nada disso para o ozônio. Você usa ozônio, você não precisa tomar nada para proteger o seu estômago, até porque não vai afetar o seu estômago. Quer dizer, é uma terapia eficiente, barata, mas infelizmente ainda combatida. Você vai achar comentários na internet, no Facebook, dizendo que isso é absurdo, que isso é mito, que não funciona. Eu queria que as pessoas tivessem acesso, talvez numa outra oportunidade, possa mostrar fotos de pessoas, por exemplo, diabéticas, e que se submeteram a esse tratamento, o que aconteceu com elas, para dizer que não funciona. Outros falam, isso aí é efeito placebo. As pessoas acreditam que funciona, então começa a funcionar. Tem animal tratado com ozônio. Aliás, na veterinária, a ozonoterapia também tem aplicação. Muitos animais são tratados com ozônio. E saram. Eu vou dizer o quê? Que é efeito placebo do gato? Então, mas, Raul, olha como é engraçado. Se na odontologia é aceito e é usado porque tem efeito, né? Na medicina deveria ser a mesma coisa. Mas aí a gente sabe que tem outras questões relacionadas, né? Porque assim, você tem resistência até mesmo de colocar um reiki, de colocar uma acupuntura, né? Você tem tantas resistências, o SUS é tão resistente, porque assim, imagine se no SUS nós tivéssemos, de fato, funcionando as 29 práticas, se nós tivéssemos a farmácia viva, quanto que nós estaríamos trabalhando com saúde ao invés da doença? Com certeza. Com certeza. O Celso, a Augusta Culpo está falando assim, aonde encontra o óleo? E a Gislene perguntou quem descobriu essa técnica, e o Celso falou que foi a professora Fátima Lima. Você quer fazer falar onde compra o óleo e quem é a professora Fátima Lima? Eu não conheço a professora Fátima Lima. Olha, o ozônio não é alguma coisa nova. O ozônio foi descoberto em 1840, século XIX, já foi usado para tratar feridos de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou isso. Depois, na década de 1970, se criou uma associação médica de ozonoterapia na Alemanha, e só a Alemanha tem 15 mil profissionais trabalhando com ozônio. Só na Alemanha. Na Europa, são milhares de profissionais que trabalham com ozônio. Outra coisa importante, a ozonoterapia não é uma prática exclusiva de médicos. É uma prática integrativa de saúde. É possível que o farmacêutico aprenda a usar ozônio, o enfermeiro, a enfermeira aprenda a usar, o fisioterapeuta aprenda a usar, o dentista aprenda a usar. Não é uma prática exclusiva de médico. Isso é importante. Mas quisera a classe médica também aprendesse, incorporasse, usasse a ozonoterapia, né? Como médicos de outros lugares já fazem. Médicos norte-americanos, vários estados dos Estados Unidos já têm regulamentação, inclusive legislativa, do uso da ozonoterapia. O Canadá, aqui na América do Sul, a Argentina é conhecida por usar a ozonoterapia, Cuba é muito conhecida a ozonoterapia em Cuba. Existe, assim, um consenso de todos esses países de que os efeitos biológicos imediatos do ozônio medicinal, ou da ozonoterapia, nós podemos resumi-los assim. Primeiro, ativação do metabolismo das hemácias. Ativa todo o mecanismo das hemácias, dos glóbulos vermelhos do corpo, aportando oxigênio nessas hemácias. A ativação das células imunocompetentes, portanto, melhora a sua condição imunológica. O ozônio não age diretamente na doença. Ele leva o seu organismo a agir na doença, a reagir à doença. E regulação do chamado sistema antioxidante, ou sistema de radicais livres. Esses 3 pontos já colaboram demais para que haja uma eficiência em qualquer tipo de tratamento, inclusive para prevenir doenças. Se usa até a ozonoterapia de maneira preventiva.
O óleo, alguém perguntou como é que eu faço para achar o óleo, né? Olha, infelizmente você vai ter que pesquisar, fazer uma pesquisa na internet para achar o óleo, porque nós não vendemos, eu pelo menos não conheço farmácias que vendam óleo ozonizado. Algumas farmácias que trabalham com manipulação de homeopatia podem ter o óleo ozonizado, né? Eu vou citar uma aqui, não queria fazer propaganda de ninguém, mas só para facilitar para as pessoas, né? A Filozon e a Ozone Life, que são dois fabricantes de geradores de ozônio, os dois vendem óleo. Você pode pedir pela internet, escolher até o tamanho do frasco lá, mandam pelo correio na sua casa, né? Pequenos frascos de óleo. Ozone Life é uma empresa aqui de São José dos Campos, é paulista, né? Produz o gerador de ozônio, para quem quiser ter interesse em conhecer melhor e até ter um em casa, as pessoas que puderem adquirir um, né? E as pessoas que querem adquirir o óleo, essas empresas também vendem. A Filozon é uma outra empresa do Sul. Filozon escreve com PH e com Z no final, né? Filozon com Z no final. Eles também fabricam geradores de ozônio e também produzem o óleo ozonizado. São duas, assim, que eu conheço que são muito confiáveis, que as pessoas podem pedir. Eu mesmo uso óleo tanto de uma como de outra, né? Já teve uma época aqui que eu comprava de litro, fracionava e saía distribuindo aqui para as pessoas que precisavam, né? Porque era um jeito que eu arrumei de ajudar e fui indicando para outras pessoas também poderem adquirir o óleo, né? O óleo é muito interessante. O óleo é até possível ser tomado. Dilui um pouquinho na água, algumas gotas, pode tomar o óleo. Algumas pessoas, às vezes, acham o óleo um pouco indigesto, né? Parece que não roda bem lá no estômago, né? Mas para o uso externo, você não vai ter nenhum tipo de problema. Você pode usar, né? Para hematomas, para picadas, né? Você pode usar o óleo sem receio, né? Que vai ser muito... O Padre Ticão, ele montou um centro lá na Zona Leste, né? Ele estava me falando. Eu estive lá, eu participei dessa jornada toda, né? No comecinho, quando eu fui lá falar da ozonoterapia, expliquei, falei, levei fotos, projetei, falei lá para pelo menos umas 1.000 pessoas. Durante o dia, várias turmas já foram se revezando, conversei com pessoas que tinham lesões, né? E uma pessoa também da Ozone Life esteve lá, falou também das técnicas dele, é uma pessoa que conhece muito a ozonoterapia, e depois parece que até houve uma doação de um aparelho para a igreja lá em Hermelino Matarazzo, e se criou lá um centro de atendimento para essas pessoas, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, é claro que quando você está doente, está enfrentando uma doença, você precisa primeiramente ir à causa dessa doença. A causa, né? Essas causas podem ser mentais, essas causas podem ser alimentares, você come errado, você usa produtos que não deveria usar, né? Podem ser tóxicas, né? Pode ser por falta de um sistema eficiente de limpeza, de expurgo corporal, né? Aí podem, por exemplo, ajudar enemas, saunas, né? Tudo isso é uma composição para se ter saúde, né? A gente não pode imaginar aqui que saúde se obtém apenas com produto mágico, né? O ozônio não é uma panaceia, alguma coisa que cura qualquer doença quando você não está disposto a mudar os fatores que levam você a adoecer. Aliás, isso é lá do pai da medicina, né? Ele dizia, olha, antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a deixar os fatores que a levaram a adoecer. A pessoa está usa droga, ou usa cigarro, ou usa bebida alcoólica em excesso, tá? E ela quer sarar sem deixar de nada disso. É claro que não é nem o ozônio, nenhuma mágica que vai acontecer na vida dela. Saúde é alguma coisa muito mais complexa do que isso. Agora, a ozonoterapia, ela se apresenta como um fator importante de apoio e de recuperação orgânica. Leva o seu organismo a alavancar uma solução de saúde. Desde que você colabore, faça a sua parte. Desde que você faça a sua parte, claro. Pelos seus estudos, por toda a sua experiência, tem duas perguntas aqui para que o pessoal está fazendo, né? Se existe algum relato para casos de Alzheimer, e se tem relatos, e como se usa para o vitiligo?
Para o vitiligo também é possível usar o ozônio. Aqui em Araraquara, inclusive, eu indiquei para uma pessoa, porque o vitiligo, como outras doenças autoimunes, eles ocorrem por erros ou por falhas metabólicas, do metabolismo. E como o ozônio é um reeducador orgânico, ele vai levando o seu organismo a achar alternativas, ele pode ajudar. Mesmo essas doenças que são, outras doenças que são autoimunes, o Alzheimer, as atrofias, todas elas, essas atrofias que são cerebrais, orgânicas, físicas, elas podem ajudar muito, infecções de qualquer tipo, o autismo, dores, mesmo os tratamentos de câncer. Eu não vou dizer aqui, olha, o ozônio cura câncer, mas pode ser um elemento importante no tratamento. Existem tratamentos hoje que, aqui em Bauru, nós tivemos, inclusive, um relato e um livro escrito por um advogado que saiu lá do sírio-libanês, já desenganado. Eu lembro até que ele conta numa manifestação que ele fez lá no Senado, por ocasião da aprovação do projeto do senador Valdir Raupp. Ele disse assim, que o médico chegou nele e falou assim, meu filho, você vai voltar para sua casa. Ele era lá de Bauru, você vai voltar para sua casa. Ele falou assim, por quê? O senhor não quer que eu morra aqui? O médico falou assim para ele, não, é para você morrer lá. Lá na sua casa, com mais conforto e com o apoio da sua família. Quer dizer, voltou para casa completamente desenganado. E aí, alguém da família falou assim, bom, já que está perdido, já mandaram você de volta para morrer, vamos tentar isso aqui. E começou um tratamento com a ozonioterapia a partir da água ozonizada, e depois das insuflações retais, da autohemoterapia, e o sujeito está aí hoje recuperado. Inclusive, depois que se recuperou, voltou lá no Sírio para conversar com o médico que havia mandado ele para casa para morrer. Então, é possível, sim, não quero ser aqui imprudente e falar assim, olha, qualquer doença, qualquer câncer é possível ser curado com ozônio. Não é bem assim. Mas o ozônio pode ajudar no tratamento de qualquer doença. Pode ajudar. Para algumas doenças, vai representar cura. Vai representar cura. Então, por que eu vou abrir mão de alguma coisa que me pode ser tão benéfica, tão proveitosa? Ainda que seja para integrar, ainda que seja para se juntar a um outro tratamento, ainda que seja para se juntar ao tratamento medicamentoso, quimioterápico, radioterápico. Tudo bem. Se eu conseguir uma condição orgânica melhor, por certo, a minha quimioterapia vai ser algo mais fraco, vai ter uma carga menor. A minha radioterapia, talvez eu tenha um número menor de sessões. Tudo porque o ozônio pode me ajudar a ter uma condição melhor de saúde. Então, não dá para deixar de lado. Para ignorar. Porque, assim, pelo que eu li, assim, os dentistas fazem tratamento de canal hoje com o ozônio, né? As cirurgias no campo odontológico, hoje o dentista que tem um gerador de ozônio e a água ozonizada ao lado da cadeira do paciente, evita que o paciente saia dali tendo que tomar antibiótico. Eu fiz um tratamento periodontal só com ozônio. Só com ozônio. Eu tinha uma dificuldade com antibióticos. Essa azitromicina, que agora estão querendo usar até para o Covid, o que eu acho absurdo, que querem usar antibiótico para matar um vírus. É mais do que demonstrado que não adianta usar antibiótico para vírus. Estão aí usando azitromicina, essa mesma azitromicina, comprimidinho que vinha sob o nome comercial de AZ. Vinha lá 2 ou 3 comprimidinhos. Eu fui no tratamento odontológico, o sujeito falou assim, olha, você tem que começar tomando aqui um antibiótico. Eu, no segundo comprimido, eu estava no hospital. Eu não vou tomar mais isso. E foi aí que eu comecei a desenvolver um pouco mais de estudo a respeito da ozonioterapia. E achei um dentista que trabalhava com ozônio, trabalha até hoje com ozônio, professor aqui da Unesp de Araraquara, da Odonto aqui de Araraquara. Passei a usar o tratamento, a fazer o tratamento só com ozonioterapia. As minhas visitas ao dentista duravam segundos, minutos. Eu entrava lá, ele gerava ozônio numa seringuinha, aplicava na minha gengiva e eu ia embora. Fiz assim, 50, 60 aplicações. O meu problema se resolveu sem que eu precisasse
recorrer a nenhum tipo de tóxico, ou de medicamento tóxico que atrapalhasse a saúde. Então, eu passei a ser o maior divulgador disso, achando um absurdo que isso não tivesse ainda chegado até as pessoas, até a população. Algo que tem segurança no tratamento. Desde 1980, a Sociedade Médica Alemã de Ozonioterapia passou a fazer um estudo com 385 mil pacientes tratados com ozônio. Foram 5,6 milhões de tratamentos. Teve 40 casos com efeitos colaterais, pessoas que às vezes não se sentiram mal, 6 pessoas que foram a óbito, mas não só por causa do ozônio, também pela situação de saúde que tinham lá. Olha o índice de segurança de um tratamento desse, Não existe nenhum medicamento com esse índice de segurança. Se você tomar um AS, ele vai ter mais consequências no seu organismo colaterais, além daquelas que você pretendia, do que o ozônio teria. São 0,7 incidentes em 100 mil aplicações. Portanto, é uma terapia extremamente segura. Extremamente segura. Raramente alguém vai se intoxicar com ozônio. Vai se intoxicar se for feita uma dose errada, uma concentração errada. Por isso é bom, quem for procurar um tratamento desse, procurar um profissional que realmente conheça, que saiba usar, não necessariamente médico, mas que saiba usar a ozonioterapia, que conheça o equipamento. Também não aconselho as pessoas saírem aí comprando qualquer tipo de equipamento, porque gerador de ozônio é mais ou menos que nem relógio. Alguns são muito precisos, podem ter aqui acesso à internet, ou atender celular no relógio, e outros só marcam horas. Uhum. Você está achando, às vezes, que você está comprando um aparelho que é muito barato e ele vai resolver seu problema, e ele não vai resolver o seu problema, porque isso funciona por uma calibração milimétrica. Você tem que saber quantos miligramas de ozônio você vai gerar para usar numa insuflação retal, por exemplo. Se você gerar uma quantidade muito grande de ozônio, você vai ter uma queima do seu reto, Você vai se sentir intoxicada. Isso acontece com qualquer elemento, até com água. Quantas pessoas que não morreram afogadas, porque excesso de água também mata. Sim. Claro, a dose certa, calibrada, é o segredo do tratamento. Porque não é uma brincadeira, é um tratamento, né? Exatamente. Então, também não vá se atirando na mão de qualquer pessoa, acreditando que resolva qualquer problema, que isso é a solução milagrosa e basta você passar de lá. Alguns já estão, infelizmente, já tem gente abusando disso também, cobram caro, prometem demais, também não pode ser por aí. A gente tem que ter bom senso, ponderação, sabendo que é importante fazer um tratamento desse, mas na mão de quem conhece, de quem sabe. Em Araraquara, onde que as pessoas podem encontrar o tratamento? Aqui na rede pública tem um órgão chamado NGA3, o Núcleo de Especialidades. Fica no SUS? Isso, no SUS. Olha só que legal! Do SUS. Aqui, pelo menos para feridas. Tá. Os médicos que trabalham com ozônio não contam. Por que eles não contam? Porque o Conselho Federal de Medicina proíbe. Então, o médico fica com receio de sair divulgando que ele usa ozônio e ter a sua carteira suspensa, ter o seu consultório lacrado. Sim. Você tem que descobrir, assim, na conversa, nos bastidores, os médicos que trabalham com ozônio. Aí, em São Paulo, tem muitos médicos que trabalham com ozônio. Agora, pelo SUS, quem é que aplica, Raul? Enfermeiros. Tem a supervisão de um médico, que supervisiona a equipe de enfermagem, mas é uma equipe de enfermagem que faz o tratamento. Mas aqui ainda só para ferida, a gente quer levar isso um pouco mais adiante, Mas olha só, nós já temos, em algum lugar, o SUS se utilizando da técnica. Aqui em São Paulo, é lá no Padre Ticão que ele conseguiu criar. Então, assim, por que a gente não tem no SUS comum, essa a minha indignação, É essa a minha indignação. Deixa eu só fazer aqui,
A Zélia está perguntando assim, se os ortomoleculares se eles usam, e a Gislene, que ela quer saber aonde existe capacitação para aprender essa técnica. Olha, os cursos de ozonoterapia são oferecidos normalmente por institutos médicos ou de formação ligados a algum dos conselhos, né? O Corém, por exemplo, recomenda o uso da ozonoterapia para feridas, né? As associações de odontologia, por exemplo, a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, tem cursos de ozonoterapia, né? Aí em São Paulo nós temos alguns institutos que eu sei que ministram cursos, mas tem que fazer, tem que procurar, porque você não vai encontrar isso de uma maneira muito aberta, né? Uhum. Ainda é muito velado, mesmo os médicos que vão fazer o curso, eu percebo assim que vão fazer meio que na surdina, sabe? Um pouco receosos, por quê? Porque ainda enfrentam essa resistência do conselho de classe. O sujeito quer preservar também a profissão, o consultório dele, então ele não quer ser punido pelo órgão de classe, né? Existem outros médicos que já são mais corajosos, eu tenho tido contato com alguns que realmente não escondem de ninguém que usam a ozonoterapia, né? Aqui em Araraquara eu conheço 2 deles que eu sei que usam, um cardiologista e um ortopedista. Mas, assim, ele não escreve lá na frente do consultório dele, aqui eu uso ozônio. Ele não escreve. Mas é legal que o Corém permite, né? Então, as pessoas que me perguntam, aqui em Araraquara, eu indico um ou outro, dependendo do problema que a pessoa tem, né? Mas mesmo, eu percebo que mesmo eles são muito discretos em relação a isso, porque tem receio dessa punição, né? O que é um absurdo, né? Vejam, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide afeta hoje 1 milhão de brasileiros. É o 4º lugar dentre as patologias que mais avolumam despesas de saúde. É o 4º, é a 4ª enfermidade que mais gasta, mais consome recursos da saúde. Sozinha, a artrite reumatoide consome mais de 10% do orçamento do SUS. Só a artrite reumatoide. Pois existem inúmeros estudos mostrando a eficácia da ozonoterapia no tratamento da artrite reumatoide, né? Da artrite reumatoide, da diabetes, né? Esse caso dessa senhora que é diabética, que eu falei que eu fiz lá uma experiência com ela, olha só, quando eu ia lá e usava ozônio no pé dela, por fora, a moça que tratava dela falava assim, eu preciso diminuir o remédio dela, porque senão dá uma hipoglicemia nela. Vejam bem, o ozônio assimilado na pele, já tinha um efeito benéfico em relação à diabetes, né? Quer dizer, é uma coisa eficiente, né? Muito barata. Nos casos de amputações, há aí um estudo mostrando que entre 45% a 95% dos casos de amputação seriam evitados se tivéssemos o uso da ozonoterapia na rede pública, né? A Gislene está falando assim, que em Santo André nós temos ozônio gratuito na Associação de Voluntários da Saúde de Santo André. Olha só que legal. Né? Olha aí. E a questão do ortomolecular, que fizeram a pergunta, o pessoal é adepto, não é? Então, os médicos que trabalham na linha ortomolecular, muitos deles são adeptos da chamada medicina integrativa, né? Essa medicina que olha para o doente não como uma doença, né? Como alguma coisa muito mais completa, né? Que precisa ser visto no seu contexto, né? Então, é muito frequente que médicos que trabalham nessa linha ortomolecular também usem o ozônio, ou pelo menos conheçam o ozônio, né? Mas a medicina integrativa, ela vai muito além disso, né? Ela não é apenas ortomolecular. A ortomolecular também é mais um elemento para se trabalhar aí na saúde, né? Tem um estudo de uma economista da FGV, que eu tive o prazer de conhecer, a Celina Ramalho, né? Ela levantou custos na saúde pública em relação ao uso do ozônio, e mostrou que haveria uma redução de 20% a 80% das despesas do SUS se introduzisse a ozonoterapia na rede pública como um todo lugar. Já pensou?
80% de economia. 80% de economia. Numa população que está envelhecendo numa velocidade vertiginosa, né? Novas doenças raras estão surgindo. Hoje já existem catalogadas pelo menos 8.000 doenças raras. Essas doenças raras ou têm medicamentos que são muito caros ou se usa ozônio. Sim. Porque como ela melhora o organismo como um todo, ele vai reagir a qualquer doença. Mas não, eu penso o seguinte, né? Muitas pessoas, às vezes, que estão no início de uma depressão, se você fizesse uma biodança, uma dança circular, quanto que isso já ajuda, né? Quanto que o dançar, está lá naquele movimento, está naquela, né, colocando todo o seu movimento do seu corpo, trocando a energia, entendendo o seu corpo a partir da dança, quantas pessoas poderiam não entrar numa depressão tão forte? Por assim, eu acredito muito nisso, eu acredito muito que nós podemos trabalhar a nossa vida a partir de olhar a saúde, mas nós aprendemos a olhar a doença, né? Nós, infelizmente, só vamos no médico quando a gente já está doente, a gente não procura meios de não chegar à doença. É como você falou, né? As comidas erradas, então, a gente sabe, assim, que, né, quem come muita carne, né, o quanto que a carne é tóxica, enquanto aquela toxina da carne, ela vai para o corpo, né? Infelizmente, a gente, né, toma muito refrigerante, come muito doce, a gente não tem uma educação alimentar, tudo é muito com agrotóxico, né? Então, a gente está comendo muito veneno, tudo isso, como você disse, nós tínhamos que ter toda uma reestrutura alimentar, nós tínhamos que procurar outras formas de não ficarmos doentes pela nossa saúde mental, como uma depressão, que a gente sabe que muitas pessoas, principalmente agora nesse período de quarentena, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas, né? As pessoas estão tendo ataques de ansiedade, porque não conseguem lidar com o próprio cotidiano, que é ficar em casa, porque ninguém estava mais acostumado a ficar em casa, né? Então, a casa era só um lugar para você chegar, deitar e dormir, levantar, ir trabalhar e ter sua vida na rua. E, de repente, nós temos que fazer ao contrário, voltar para dentro da nossa casa, conviver com o filho, com o marido, com a mulher, com os pais, e isso está sendo muito difícil para muitas pessoas, né? Então, como a gente está falando, né? Tem ginásticas, terapeutas que ajudam. Tai Chi é a coisa mais linda do mundo, um Tai Chi Chuan é maravilhoso, só que solicita concentração, o silenciamento seu, você entrar em contato consigo, né? Então, eu acho que nós precisamos ter essa volta para nós, né? Eu acho que quando a gente conseguir nos reconectar conosco, a gente vai conseguir se reconectar com os outros, com o planeta e com a natureza. E uma coisa que está me passando aqui na cabeça, quem sabe o ano que vem, que já puder sair na rua, talvez se encontrar, né? Quem sabe a gente... Eu falando, viu, Gislene, você que é daqui de Santo André, de repente a gente convida o Raul, convida o pessoal lá da Zona Leste e a gente faz um primeiro seminário, uma primeira mesa sobre ozonioterapia e as práticas integratistas aqui na cidade, e disso, de repente, podem sair pequenos cursos, né? Porque uma live dessa, Raul, ela não pode morrer nela, né? Ela tem que ter uma continuidade, né? Então, assim, eu só estou falando com você hoje porque eu comecei conversando com o padre Ticão sobre a cannabis, né? Aí o padre Ticão falou, não, conversa com o Raul também. Então, a gente começa a criar uma sinergia das pessoas, e quem sabe o ano que vem, você, padre Ticão, outras pessoas, a gente possa fazer algo aqui em Santo André. Né? Ótimo, ótimo. Olha, esses novos modos de promoção da saúde, né, que inclui essas práticas integrativas todas, né, que já foram, várias delas foram citadas, né, elas se contrapõem a uma visão que é altamente tecnológica, dispendiosa, de tratar doença.
e que ainda impera numa sociedade de mercado que está centrada no lucro. Então, a gente enfrenta uma resistência tremenda. Dão risada dessas práticas, debocham, dizem que elas não servem para nada, que isso é mito, que a solução está numa cápsula, num comprimido que você vai lá ter que comprar, ter que pagar. Os lucros dessa indústria são lucros absurdos, absurdos. Alguns desses remedinhos que você compra rotineiramente, alguns, por exemplo, antidepressivos, geram lucros de 600.000% para a indústria farmacêutica. É um lucro absurdo. Eles ganham em toneladas e vendem em gramas. E as pessoas continuam lá dando esse lucro para essa indústria, que é uma indústria sem fim, porque tem grandes investidores, e dizem assim: não há comprovação científica. Esse é o bordão. Você escuta isso de muito médico, inclusive. O que você acha do ozônio? Não há comprovação científica. Sabe o que é a comprovação científica? É o estudo feito com um número enorme de pessoas, com exames laboratoriais, com publicações, um investimento de milhões de dólares para se chegar a uma conclusão de que determinada prática ou determinado produto funciona para a saúde. Quem é que vai investir isso num negócio que não dá para ser comercializado, que não dá para engarrafar, que não dá para vender numa farmácia? Você não vai achar ninguém para fazer esse investimento. Então, que ciência é essa? É a ciência que está a serviço do lucro, desses grandes conglomerados multinacionais que estão aí não interessados que você sare. Estão até preocupados que você consiga afastar efeitos da sua doença. Mas a sua doença continua lá, continua de fundo, porque esses remédios, na sua grande maioria, não combatem causas de doenças, combatem consequências, não tratam o doente, tratam uma doença. Não tem cabimento isso, não tem cabimento. Só antes que a gente termine, estou vendo que nós estamos com o nosso tempo quase que... na live, o pessoal está perguntando. Eu queria dizer o seguinte, olha, eu vou citar aqui algumas doenças que já se comprovou que podem ser tratadas com ozônio. Acho que as pessoas, muitas delas que estão me perguntando, será que dá para Alzheimer, para isso, para aquilo? Então, olha, eu fiz uma lista aqui. Na reumatologia, hérnia de disco, protrusão discal, dores lombares, as lombostealgias todas, as dores articulares que decorrem de doenças inflamatórias crônicas, como as artrites reumatoides, as osteoartrites, as artroses. Quanta gente que eu vejo com problema de joelho, na minha geração, os meus amigos, estão todos eles com problema de joelho ou com problema de quadril. Todos eles. Eu falo, puxa vida, você nunca ouviu falar no ozônio? Tem aplicação de ozônio no joelho intraarticular. Aplicação de ozônio na coluna. É possível tratar. Toxicidade zero, é um gás que está sendo aplicado ali. É um gás. Não tem líquido nenhum. Aquela porção colhida no gerador, 95% é oxigênio, é O2. 5% é ozônio, é o O3. Quer dizer, é uma quantidade homeopática, tópica, no local certo para tratar a sua doença. As fibromialgias reumáticas podem ser tratadas com ozônio. Na área da pneumologia, a bronquite crônica, a asma brônquica e todas essas doenças que são ligadas ao sistema respiratório. No sistema gastro ou na hepatologia, as gastrites, as úlceras gástricas, as úlceras duodenais, a hepatite crônica, as colites, as inflamações intestinais, as hemorroidas, doença de Crohn, as fístulas perineais podem ser tratadas. No campo da oftalmologia, as conjuntivites, as doenças de córnea, as doenças escleróticas, as doenças de retina, pressão intraocular, pode-se usar, se faz até colírio, para pingar com água ozonizada, o soro fisiológico e água ozonizada. Na área da cardiologia, a arteriosclerose, a doença cardíaca isquêmica, a angina de peito, as arritmias, a hipertensão arterial, a pressão alta, é possível tratar com ozônio.
Alguns estudos mostram que a modulação do sistema antioxidante melhora o organismo como um todo, né? Há uma diminuição do colesterol sanguíneo, há uma estimulação da resposta antioxidativa em pacientes cardiopatas tratados com terapia endovenosa do ozônio. Aquela autoemo, tira o sangue do próprio paciente, né, numa bolsa que tem lá um anticoagulante, é injetado ozônio na bolsa, essa bolsa passa por uma mistura, tem uma técnica para se fazer isso, né, e esse sangue ozonizado muda até de cor, ele é reinfundido no sistema vascular do paciente, né? É outro tratamento, portanto, que pode ser feito com ozônio. Na área da endocrinologia, a diabetes mellitus, que atinge tanta gente, né? Diabetes pode ser tratada com ozônio na gineco, na obstetrícia, as doenças inflamatórias pélvicas ou do trato genital, as infecções intrauterinas ou urinárias por vírus, por fungos ou por bactérias, os processos inflamatórios, os abscessos de mama. Eu vejo muita gente com cistite de repetição. Mulheres morrem por cistite de repetição. É verdade. Tem cistites recorrentes. É possível fazer lavagem vaginal com essa bombinha que você compra nessas casas cirúrgicas, com água ozonizada. É possível fazer essa lavagem vaginal, isso associado à insuflação retal ou à água ozonizada, faz um tratamento dessa cistite, você fica livre dessa cistite, sem usar um remédio, sem usar um antibiótico. Puxa vida, por que não temos tanto acesso a isso, né? No campo da neurologia, os distúrbios circulatórios, as distonias, as depressões, as enxaquecas, as dores de cabeça graves, às vezes que acompanham a pessoa por muito tempo, né? Os distúrbios de circulação cerebral, a doença de Parkinson, o Alzheimer. Existem já estudos que indicam que concentrações seletivas de ozônio podem reduzir danos isquêmicos. Depois, por exemplo, de um AVC, de um acidente vascular cerebral, melhora a condição da pessoa. Tudo isso, gente, não é dizer para você, olha, chegou a mágica. Sim. Você usa o ozônio que você se livra de qualquer coisa, né? Isso tudo é um coadjuvante importante no tratamento. Em alguns casos, sem qualquer outra coisa, você vai se curar com ozônio, é verdade. Mas isso também eu não posso dizer que vale para qualquer doença. Até porque o sucesso de um tratamento não depende apenas daquilo que você usa. Depende da sua condição imunológica, depende da sua disposição em querer sarar, porque, infelizmente, tem gente que não quer sarar. Tem gente que se compraz com a doença, gente que não está disposta a sarar. Parece incrível, mas existe gente assim. A doença é uma maneira pela qual ela vive, a doença é algo que ela administra no seu dia a dia, e ela não quer se ver livre dessa doença. Ela não pode ficar sem a doença, né? Porque ela também necessita, por outros mecanismos, de repente, chamar atenção. Isso, né? Ela tem aí, na realidade, ela tem até uma questão de saúde mental que ela precisa chamar atenção, então ela precisa estar doente. Exatamente. Então, perguntando aqui, para síndrome do olho seco, também seria um bom tratamento? Eu até conversei com uma senhora lá no Ticão, no Padre, quando eu estive lá, alguém que tinha exatamente essa síndrome, né? É possível usar o ozônio, usar o colírio feito com ozônio, né? Claro que isso tudo dentro de um contexto de um tratamento. Gente, não é um passe de mágica, não é. Você talvez tenha que usar por meses para você ter um resultado. Por meses, fazendo insuflações, às vezes retais, 1 ou 2 semanais, para casos mais graves, pode chegar até 3, 4 semanais, né? Uma insuflação. É uma aplicação que dura minutos. A pessoa gera, o profissional gera o ozônio numa seringa, você deita numa máquina, introduz lá o catéterzinho e aplica aquele gás devagarinho, coisa assim. 5 minutos, acabou a aplicação. É como se fosse uma aplicação de uma injeção. Só que não usa agulha, nesse caso não usa agulha, e não tem dor nenhuma. E a não arde, não provoca nenhum tipo de reação. A água adquire como, Raul? A água é ozonizada num frasco,
um frasco com tampa, porque senão esse gás ia se esvair, né? Se liga o aparelho borbulhando esse frasco de água, coisa assim, 4, 5 minutos, ela está ozonizada. Só que você tem que tomar na hora. Se você engarrafar e mantiver na geladeira, até um dia ele ainda vai ter efeito residual. Na geladeira. No dia seguinte já não tem mais. Você tem que ozonizar outra vez. Se você tiver um aparelho, você vai ozonizar em casa. Hoje existem até algumas empresas que já fazem torres de ozonização parecidas com aquelas de chopp. É uma torre lá, só que o aparelho liga, ozoniza lá dentro, se tira uma amostra, um copinho da água, 100 ml, 120 ml, e a pessoa toma. Né? Tem que ser ozonizado, tem que ser ingerido ali na hora. Né? Ainda no campo das doenças, olha, na dermatologia, as feridas infectadas ou feridas inflamadas, que são de difícil cicatrização, como aquelas que nós vimos aqui do pé diabético, varizes, né? Úlceras por insuficiência arterial, né? Úlcera diabética, escaras, dermatites, micoses, né? Quanta coisa. Você pode usar aqui o óleo ozonizado, nesses casos que são dermatológicos, você pode usar o óleo. O único inconveniente do óleo, ele é fedido. Ele não cheira bem. Né? Ou você passa e não sai de casa naquele dia, ou você passa em faixa. Né? Sim. Se você precisar isso, você passa uma faixa nele. Né? Mesmo o ozônio, quando você está num ambiente e sente o cheiro do ozônio, não é um cheiro agradável, parece um cheiro de marisco, de água de mar. Né? Não é um cheiro muito agradável. Né? Ele tem um cheiro muito característico. E, como eu disse, você não deve ficar no ambiente respirando. Naquele caso do tratamento que eu fiz lá com aquela senhora na casa de repouso, eu punho um ventilador para soprar contra o local onde ela estava, para o resíduo de ozônio ela não ficar ali subindo e ela respirando aquilo. Né? Então, o que saía a mais da água ou do bagging, que vazava um pouquinho, o ventilador espantava, né? Tirava da frente dela, porque não se deve ficar respirando ozônio. Mas, às vezes, está ali na preparação, você acaba sentindo um pouquinho o cheiro, e uma quantidade muito pequena vai ser suficiente para você sentir o cheiro, mas não vai ser suficiente para te dar uma intoxicação ali. Então, a gente sabe que tem aquele cheiro de ozônio, né? É um cheiro característico e é sinal que o ozônio está presente. Uma coisa importante, eu tenho visto aí, que é para essa questão do Covid, se fizeram algumas barreiras, alguns corredores que a pessoa passa no meio e tem ali uma pulverização de água. Gente, vou falar sinceramente para vocês. Não acredito que isso tenha efeito. Por quê? Porque a concentração de ozônio num vapor de água, isso é uma concentração muito baixa, e a passagem da pessoa é muito rápida. Para isso ter um efeito, a pessoa precisava ter a sua roupa submetida ali a muitos minutos de ozonização para isso ter um efeito. Então, não se iludam com esses túneis que prometem desinfecção do vírus da Covid apenas passando por ele. Né? Já teve algumas cidades que o prefeito teve que tirar. Pois é, porque isso é um mito, né? A água ozonizada tem efeito? Tem, mas ela tem que ser usada numa técnica correta, eficiente. Não adianta simplesmente você caminhar por um corredor e achar que lá do lado de lá você já sai pronto, desinfectado completamente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque realmente comprovou que não estava adiantando de nada. E as pessoas estão achando em outros aspectos, né? Então, porque realmente já tirou em algumas cidades aqui em São Paulo, em Itapevi, acho que em Osasco, que tirou, e algumas cidades já tiraram. Isso pode ter até um efeito negativo, porque a pessoa acha que ela foi desinfectada ao passar por aquele túnel, então ela não precisa tomar cuidado mais nenhum. Ela não precisa lavar a mão, ela não precisa usar o álcool gel, ela pode entrar em casa à vontade, porque ela não vai contaminar ninguém. Quer dizer, acaba sendo contrário às práticas que recomendam outros cuidados. Né? Então, não se iludam com isso também. Né? Fala assim, olha, eu ouvi falar lá que o ozônio é alguma coisa tão eficiente, então se eu passar aqui no túnel, pronto, já estou limpo e livre. Não é verdade. Não é verdade. Existe uso de ozônio para tratamento de Covid, existe sim. É possível usar principalmente a autoemo e a insuflação retal para tratar Covid e com bons resultados. Tem clínicas em várias partes do mundo, principalmente na Itália, que trata paciente de Covid com ozônio, e é muito eficiente.
É verdade, mas tem a técnica correta, o meio correto de fazer, a concentração certa, né? Não cai na mão de curiosos e achando que qualquer coisa resolve. Aqui, construíram aqui na minha cidade um hospital de campanha, e eu fui lá, inclusive, conhecer o hospital de campanha, o prefeito me mostrou o que tinha sido montado, muito bom, era um negócio tão bem feito que eu achei que nem devia desmontar mais, devia ficar por lá, né? Mas ele falou assim, agora nós vamos fazer a limpeza, a desinfecção aqui desse ambiente, e nós vamos fazer com ozônio. Eu falei, poxa, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar gerador? Tem que ser um gerador do tamanho de um Fusca, para ozonizar um ambiente daquele tamanho, né? Eu falei, olha, como é que vocês vão fazer? É que uma empresa vem aqui com água ozonizada e vai aspergir a água. Eu falei, prefeito, você me desculpa, eu sou o maior defensor do ozônio e tal, mas eu tenho certeza que um negócio desse não é mágica. Não é mágica. A concentração é baixa, porque o ozônio, no caso, a água ozonizada, era gerada lá na empresa, que atravessava a cidade toda, para chegar lá com um tambor nas costas de um agente, de um técnico, que ia fazer uma aplicação por aspersão. Mas é claro que esse negócio não vai funcionar, pô. Não é assim. O negócio não tem uma solução de resolver tudo em qualquer canto. Eu teria que aplicar em cada pedacinho, cada centímetro quadrado de parede, para isso ter eficiência. Então, cuidado também, para não caírem no conto dessas pessoas que começam a achar que qualquer coisa é bom. Aparelhinho que já vem com ozonização de água para você ter na cozinha. É uma concentração baixíssima de ozônio. O que você está tomando ali? Você está tomando uma água, provavelmente uma água mais limpa. Agora, você está tomando ozônio em quantidade para fazer um tratamento? Não está. Não está. Eu devo comprar um tratamento, eu devo comprar um aparelho que ozoniza a água? Olha, contribui para que você não tome uma água com uma bactéria, alguma coisa assim. Contribui, talvez previna, se realmente o aparelho for um aparelho bom. Agora, serve para um tratamento de ozonioterapia? Não serve. A concentração é muito baixa, então não vai resolver isso. Então, eu fui aprendendo a ser realista com isso. Ajuda muitos tratamentos, mas com o pé no chão. Não achem que simplesmente tendo alguma coisa que traga a palavra ozônio, pronto, resolveu todos os meus problemas. Mas, Raul, ozônio para queimaduras. É possível usar água ozonizada. A pessoa que acabou de se queimar, joga lá água ozonizada ou passa o óleo ozonizado, o resultado é espetacular. É espetacular. Às vezes você tem que ter em casa, gente. Eu tenho um vidrinho de óleo aqui guardado na geladeira de casa, ele dura 1 ano, é a única coisa que retém o ozônio, o óleo. Normalmente se usa o óleo de girassol para isso, a criança lá teve uma picada de uma abelha, tal, passa o óleo na hora, ou caiu, lava o machucado, passa o olhinho no machucado. Vai ajudar demais, você ter ali na mão. Para aquela unha cheia de micose também, o óleo é bom? Também, para as micoses todas. Essas micoses que aparecem no meio dos dedos dos pés, que chama pé de atleta, é possível tratar sem comprar nenhum remédio na farmácia, só passando o olhinho ozonizado, Ainda mais que o cheiro, depois você vai pôr a meia por cima, o cheiro vai sumir, Não vai nem o cheiro vai atrapalhar, também possível. Olha, de saber que você conseguiu, com todo esse seu estudo, vamos assim dizer, é um ativismo seu, você se dedica a isso. No momento que você se dedica, você é um ativista da causa da ozonioterapia. Então, de saber que você conseguiu implantar no SUS de Araraquara, olha, você está de parabéns, porque é raro, é muito difícil. Você sabe outra cidade que tenha no SUS a ozonioterapia? Eu tentei levar aqui para a cidade vizinha, que é Matão. Fui lá, fiz uma palestra para os vereadores e para a população, quem teve interesse de conhecer, Mas eu já percebi que o secretário da Saúde era resistente, era um médico. Olha, isso ainda não está regulamentado, eu não posso apoiar alguma coisa que o meu conselho de classe diz que eu não devo usar. Então, você vai encontrando resistências, sabe? Eu não conheço outra cidade que esteja usando. Eu já sei algumas cidades que aprovaram leis municipais
autorizando o uso da ozonoterapia, né? Nós temos, inclusive, acho que no estado do Paraná, já uma lei estadual autorizando a ozonoterapia lá. Mas de você ter o salto entre a legislação autorizativa e a implementação prática, há uma distância. Né? Você precisa comprar geradores, você precisa dar treinamento para as pessoas, os profissionais da saúde precisam fazer curso. Né? Eu convidei aqui vários profissionais, principalmente enfermeiros, para participarem de palestras. Eu trouxe uma médica aqui, daí de São Paulo, eu trouxe aqui em Araraquara para fazer palestras para os profissionais da saúde a respeito do que era a ozonoterapia, né? Porque só um promotor falando não resolvia, né? Tinha que ter um médico falando. Então, eu trouxe a doutora Wendy Falzoni, que é aí de São Paulo, que trabalha com ozonoterapia, inclusive um trabalho social muito bonito, né? que ela realiza aí, né? No CMBO, Conselho Médico Brasileiro, Colégio Médico Brasileiro de Ozonoterapia, faz tratamento aí em São Paulo para a população carente, inclusive, que pode receber o tratamento sem custo. Né? Eu fui trazendo gente aqui, mas mesmo assim tem uma resistência. Aqui em Araraquara as coisas evoluíram, porque o prefeito se convenceu de que aquilo era interessante. Né? O prefeito se convenceu. Depois eu soube que até ele próprio usou a ozonoterapia. Então, se você não tem alguém do meio político, principalmente das políticas públicas, que aceite levar a coisa para frente, fica difícil mesmo. Eu estive em São José dos Campos, num congresso estadual de municípios, promovido por uma associação estadual de municípios, e fiz uma palestra sobre ozônio para prefeitos, mostrando quanto que eles poderiam economizar e trazer saúde para a população se implantasse a ozonoterapia lá. Eu não sei se a partir dali realmente houve essa implantação ou não, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu sei que pelo menos eu despertei o interesse deles. Né? Outra doença muito comum na dermatologia, as acnes. Tratamento com acne é possível fazer com água ozonizada, é possível fazer também com óleo. Né? Celulite é possível tratar com ozônio, né? Rugas, rompimento de vasos epidérmicos, tem até um uso aí na dermatologia, tem um uso cosmético do ozônio. Cuidado com ele também, porque se você não combate a causa, você não resolve o problema. Seca vasinho com ozônio. É possível lá, você tem lá uma pequena variz, né, uns vasinhos estourados lá na perna, né? As mulheres vão lá, aplicam ozônio, some na hora, desaparece na hora. Só que é o seguinte, se o problema é sistêmico, vai aparecer variz em outro lugar. Sim. Você não está resolvendo o problema, você está secando o vasinho. Isso não serve só para o ozônio, serve para secar vasinho, qualquer coisa, né? Então, você tem uma resistência, assim, por parte de um setor, e você tem, às vezes, abuso por parte de outro, que começa a prometer coisa que não vai na raiz do problema, né? E acaba sendo apenas uma perfumaria em tudo isso, né? Na área da otorrino, tudo tem que ser com cuidado, né? As otites, as rinites, as sinusites, as amidalites, as faringites infecciosas, é possível tratar com ozônio, né? Na área da oncologia, né, o câncer, ou como terapia exclusiva ou complementar, principalmente complementar, se não curar, vai diminuir os efeitos colaterais que estão associados à quimioterapia ou à radioterapia. Né? É possível usar também para oncologia. Né? E de outras aplicações, as doenças periodontais, tratamento de canal, as disfunções de ATM, de articulação, temporomandibular, né? As diversas doenças e condições de paciente idoso, as sequelas de derrames cerebrais, as prevenções de demência, insuficiência cardíaca, as terapias anti-envelhecimento, né? A revitalização de funções orgânicas, o chamado estresse, né? Pode ser combatido com a ajuda do ozônio, né? Melhoria nos quadros de autismo, né? Como eu já havia mencionado, e nas doenças raras, gente, né? Eu disse aí, nós temos pelo menos
8.000 doenças raras catalogadas, as escleroses múltiplas, né? A esclerose lateral amiotrófica, né? Aquela que tinha lá o Stephen Hawking, né? Aquele físico que era conhecido, né? A miopatia familiar hipocalêmica, que é outra doença rara, é a fibrose cística, né? Toxicidades crônicas por cádmio, por mercúrio, por metais pesados, atrofia muscular espinhal. Tudo isso pode ajudar, né? Lembrando sempre que o sucesso de qualquer tipo de tratamento não está apenas no uso de um produto qualquer e nem do ozônio, não é garantia de 100% de cura, né? O êxito depende do estado de saúde do paciente, da frequência desse tratamento, quanto a sério que a pessoa leva isso, do ajuste das doses e das concentrações para aquela pessoa, é algo ainda muito personalizado, né? Portanto, depende de outros fatores, sim, mas é claro que a ozonioterapia pode ajudar e pode ajudar muito, né? Raul, só da gente conversar aqui, com certeza, você já ajudou muitas pessoas que te ouviram aqui ao vivo, né? Esse vídeo, como eu disse, eu salvo, eu coloco no YouTube, né? E a gente consegue fazer com que esses vídeos tenham um acesso grande pelo canal do YouTube, e a gente também, depois eu disponibilizo esse link para você e para todas as pessoas da rede. Agora você tem Facebook, então você coloca também no seu Face. Então, assim, essa sua disponibilidade, né, de vir contribuir, de vir falar, como eu disse, esse seu ativismo, você é um ativista dessa prática, isso é muito 10. Isso está dentro da garantia de direitos humanos, então você faz a defesa dos direitos humanos, né? E isso é muito importante nos dias de hoje, nós fazermos as defesas, nós defendermos saúde, defendermos as pessoas, defendermos o acesso a um atendimento de baixo custo para todas e todas, né? Não pode ser algo que fique só nas camadas mais altas, a gente tem que dar o acesso, como Araraquara está fazendo pelo SUS, como o Padre Ticão faz lá em Ermelinda do Matarazzo, que a gente sabe que é uma ponta de São Paulo, que é uma ponta que é uma periferia, que as pessoas são mais empobrecidas. Então, o Padre Ticão tem um trabalho fantástico, eu sei que junto com você, porque ele falou muito de você, entendeu? Então, assim, eu fui te procurar mesmo por todas as recomendações do Padre Ticão, né, e pelo respeito que eu tenho a ele, e com certeza eu conheci uma pessoa fantástica, tanto Obrigado. Quanto o padre, assim, você é de uma simpatia, de uma generosidade sem limite, né? Eu estou muito feliz de ter te conhecido, eu espero que a gente possa estreitar a amizade, e que o ano que vem a gente consiga organizar aqui na cidade de Santo André, talvez, né, a gente pode pensar em alguma coisa até um pouco maior, de repente as 7 cidades, eu já vou viajando, mas vamos pensar aqui em Santo André, a gente fazer, de repente, um seminário sobre as práticas e trazer uma mesa sobre a ozonioterapia. Então, assim, isso é algo que já vai ficar no meu universo, né? Eu sei que essa live, ela não acaba aqui, ela é só o início de uma caminhada, né? É o início. A Gislene é uma pessoa que eu admiro demais, ela trabalha nessas práticas desde 2000, né? E é um trabalho, assim, até um pouco solitário, porque a gente sabe que é um trabalho solitário, que é um trabalho de formiguinha, vamos assim dizer. Só que eu falo assim, sabe, Raul, esse trabalho de formiguinha, a gente precisa começar agora a dar passos de elefantes, né? Começar a ser mais ousado. Então, você pode ter certeza, meu amigo, né? E me dê a liberdade de chamar de meu amigo, porque nós faremos algo aqui em Santo André no próximo ano, entendeu? Um seminário, alguma coisa. A gente vai fazer. Essa live não começa e termina aqui, você pode ter certeza disso. Isso é só o início. O que você fez em Araraquara
quem sabe a gente consegue fazer aqui em Santo André também, e garantir esse acesso para tantas pessoas que necessitam deste tratamento complementar, como você frisou, e isso é a coisa que eu mais admirei em você. Você frisou o tempo todo, é um tratamento complementar, precisa de uma série de outras questões, precisa de cuidados, não dá para a gente ser maluco e achar que, eu vou comprar e eu vou me colocar eu mesmo, né, sem prática nenhuma, e vou sair curado. Nossa, você foi maravilhoso. As pessoas estão falando um monte aqui, para a Gigi está dizendo, parabéns, Raul, você faz a diferença, me representa nas ações de cuidados integrativos e não invasivos, né? Ela já está se comprometendo a compartilhar o nosso link já com outros profissionais. A Neide, olha, é empolgante mesmo, realmente, nós estamos às 9 horas da noite e a gente continua tendo um público bacana. Deixa eu ver aqui, a Naide escolheu a melhor pessoa do mundo para se alugar, realmente agora eu vou alugar o Raul, né, e a gente vai fazer uma excelente parceria aqui na cidade de Santo André. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Nós comungamos da mesma fé, né? Nós somos espíritas, então a gente sabe que ninguém cruza a nossa estrada se não tiver um motivo para se cruzar os caminhos. Não é nem antes e nem depois, é na hora certa. Então, na hora certa, os nossos caminhos se cruzaram e, com certeza, a gente vai ter uma boa caminhada aí na frente. Olha, a Augusta diz assim, parabéns, me fez amar mais em conhecer a ozonioterapia. Gratidão, viu, Augusta? Muito gratidão mesmo. Sol, eu também agradeço muito, viu? Foi um prazer imenso te conhecer, né? Eu fui saber um pouquinho sobre o seu trabalho, eu vi que você também é aí ativista firme, né? Defendendo os direitos dessas minorias, das pessoas mais necessitadas, mais carentes, né? E a nossa intenção é essa mesmo, é levar soluções mais eficientes para as populações que menos têm acesso, porque as populações as pessoas, aquela camada mais abastada da população, consegue buscar tratamentos, às vezes, muito caros, muito sofisticados, em grandes centros médicos, né? Mas essa não é a realidade do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo sofrido, né? É um povo que luta para sobreviver. Eu lembro que o Padre Picão me disse que lá em Ermelino Matarazzo a expectativa de vida da população era de 50 anos. Era de 50 anos. Ele está falando de estado de São Paulo, né? Estamos falando de estado de São Paulo. Puxa vida! Onde você podia imaginar que no estado de São Paulo, com toda a tecnologia que hoje nós temos na medicina, né, as pessoas não consigam viver mais do que 50 anos. Isso é uma tragédia, né? Eu tinha mencionado aqui a questão da amputação, eu fui ver aqui nas minhas anotações, são 11 amputações por hora, não é por dia, não, é por hora no Brasil, né? Muitas dessas pessoas poderiam estar lá ainda com o seu pé, com a sua mão, poderiam estar andando, produzindo, né? E estão aí, às vezes, dependendo de outros para sobreviver, porque não têm acesso a uma coisa tão simples, né? Tratamentos, por exemplo, que custam... Tem um tratamento para uma doença, só para dar um exemplo, para a gente concluir aqui, né? A atrofia muscular espinhal é uma das doenças raras. Uma ampola para o tratamento dessa doença chegou a custar 420 mil reais. Uma ampola. Né? E o SUS, muitas vezes, teve que fornecer isso, porque a pessoa, às vezes, até entra na justiça, né? E no primeiro ano de tratamento, para uma criança, por exemplo, que tem essa doença, é necessário pelo menos 6 ampolas, né? Para um tratamento de uma única pessoa. Uma doença dessa é tratável com ozônio. O valor de uma ampola dessa aí colocaria gerador de ozônio no estado de São Paulo inteiro. Todo lugar teria um gerador de ozônio para se usar para essa doença e para outras doenças, né? E as pessoas sequer ficam sabendo disso, né? Então, de início, eu até tinha um certo receio de falar assim, vão achar que eu sou um maluco, porque eu sou alguém do direito,
né? O sujeito é mestre, é doutor em direito e vem querer falar de medicina. Eu estou falando de medicina, eu estou falando de saúde pública, eu estou falando de população, eu estou falando de carências, eu estou falando de sofrimento de pessoas que nos rodeiam, que vivem à nossa volta, e que nós não podemos simplesmente ignorar. Não podemos simplesmente fazer de conta que elas não existem. Alguém tem que falar. Se o médico não pode falar porque tem receio, eu estou me lixando com o Conselho Federal de Medicina. Eles que fecham a minha carteira de médico, eles que fecham o meu consultório. Então, se eles não admitem que médico fale, que médico promova isso, eu vou fazer a minha parte, eu vou sair com essa bandeira. E outros médicos que eu fui conhecendo nesse caminho, todos eles me apoiaram e falaram, puxa, até que, enfim, alguém está vindo aqui para agregar, para nos dar firmeza. Mais ainda, os médicos que tiveram complicações com isso, eu me dispus a defender. Falei assim, hoje advogo, sou advogado, os médicos que tiveram problema com isso, passei a advogar para o médico. Falei, eu vou te ajudar a mostrar que não existe nenhum absurdo em você usar uma terapia que é consagrada no mundo inteiro, e que por razões obscuras não é usada no Brasil. Sendo que você se comprometeu lá no seu juramento a salvar e curar pessoas. Quando você usa uma técnica que é consentida pela pessoa, porque isso, claro, a pessoa é informada a respeito do tratamento, que mal você está fazendo para ela? O que é que você fez para merecer uma punição de um conselho de classe? Não tem lógica, não tem lógica. Então, pessoas como a gente, que são idealistas e que querem promover o bem da população desinteressadamente, porque eu não vendo gerador de ozônio, eu não vendo óleo ozonizado, eu não vendo nada disso. Se me perguntaram, olha, onde é que eu compro, eu tenho até dificuldade de dizer, eu conheço poucas empresas que vendem isso. Eu não vendo, se você me mandar uma mensagem, escuta, você vende um gerador, eu não vendo, não vendo. Eu não presto nem serviços disso, os serviços que eu ajudo são voluntários, nunca cobrei nada para fazer isso, Não vivo disso, não ganho dinheiro com isso. Atenção, é unicamente de ajudar pessoas. Sim, por isso que você é um ativista na garantia desse direito. Então, você é um ativista dos direitos humanos, entendeu? Isso. Eu também sou assistente social, não tenho a menor ideia, nem sei como é que é essa máquina, mas no momento que eu vou estudar, que eu vou ler, que eu converso com você, que eu converso com o Padre Ticão, e me dado que a população mais carente do nosso país, ela pode ser beneficiada, ela não precisa cortar o pé, ela não precisa cortar a mão, ela pode não entrar, inclusive, numa depressão porque ela perdeu a mão dela, porque ela perdeu o pé dela, ela não vai precisar ser subjugada como uma pessoa imprestável na sociedade, só por isso eu já tenho a minha intenção de começar a trabalhar, de começar a trazer esses debates, que são debates que sempre ficaram escondidos de uma classe menos privilegiada, que sempre ficaram escondidos da classe que eu faço parte da classe trabalhadora, eu sou trabalhadora, Então, assim, eu quero poder chegar no SUS e ter o direito de ter esse tipo de terapia. Eu quero chegar no SUS e falar assim, olha, eu não quero me tratar com remédio, eu quero fazer biodança. Eu quero. Então, se eu quero para mim, eu tenho que querer para nós, porque quando eu quero para nós, eu estou dentro desse nós, então isso também vai vir para mim. Então, a nossa luta não é no indivíduo, a luta é no coletivo, porque eu faço parte desse coletivo. Então, é para isso que eu tenho que lutar. Então, quando eu luto para todos, eu também estou lutando para mim. Assim como você. Raul, você é uma pessoa apaixonante, uma pessoa que, como eu disse assim, eu quero muito tê-lo agora como meu amigo, nas minhas relações, e juntos nós vamos fazer, pode ter certeza, o ano que vem, você vai vir para cá, a gente vai chamar o Padre Ticão, nós vamos montar um seminário para discutir essas práticas, discutir o que é a ozonioterapia, e, quem sabe, a gente começa a caminhar para que o SUS daqui também, as unidades de saúde de Santo André,
possam, como Araraquara, ser beneficiada e trazer esse benefício para o povo de Santo André. Então, olha, meu amigo, eu te agradeço demais, agradeço que a nossa estrada se cruzou, era um momento, e a gente vai se ver e a gente vai se falar muito mais, muita gratidão mesmo, viu? Gente, assim, olha, que live linda, quanto aprendizado, quanta informação, quanta generosidade, né? Porque eu sou, só para fechar assim, eu sou Paulo Freire, e Paulo Freire diz o quê? Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, né? A educação, ela se faz nas trocas. Então, hoje, eu aprendi muito com você e eu tenho certeza que quem te escutou também aprendeu muitíssimo com você. E eu te agradeço bastante. Muita gratidão mesmo. Esse aprendizado foi recíproco. Tá? Ai, gente, eu estou muito feliz, eu sou franca de dizer que eu estou muito feliz, viu? A gente só se despede aqui de todo mundo, você não vai embora não, que a gente fala no privado de novo, tá? Gente, olha, eu vou perguntar para o Raul, que a Gisele está perguntando se eu posso, a Gisele da Saúde, ela está querendo o seu contato, aí eu converso com ele permitindo, eu passo, porque ela é uma pessoa da prática, né? Então, com certeza, ela também já está com algumas ideias aqui, porque ela também é super criativa. João Batista, Dentinho, a gente está junto, todo mundo. Gente, olha, foi uma live que, para uma sexta-feira, passando tanta, né, a gente sabe como que o planeta está triste, a gente sabe quantas famílias hoje estão chorando, quantas pessoas estão nos hospitais, mas foi uma live muito para cima, uma live muito poderosa e muito abençoada. Algo dessa live muito boa, ela vai começar a gerar para nós. Gente, gratidão para todo mundo e tchau, e até a próxima semana, que nós vamos discutir a cultura como um processo pedagógico com o nosso querido Dom Ernesto. Então, quem é daqui de Santo do ABC, e também quem conhece Dom Ernesto, sabe que ele é uma pessoa da cultura, que ele é apresentador, que ele é cantor, ele é fantástico, e ele vai conversar conosco sobre a cultura como um processo pedagógico, tá bom? Tchau, gente! Até mais para todo mundo! Grande Tchau! abraço! Ai, que live linda!